Demônio de Neon foi considerado por muitos como um dos piores, se não o pior filme de 2016. E mais uma vez eu me sinto um estranho no ninho. Eu achei ele um dos melhores, se não o melhor de 2016. E estamos aqui hoje, um ano depois do lançamento dele, para falar o porquê. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Clube de Cinema de Duas Portas. Caso você esteja chegando aqui no canal pela primeira vez, eu te convido a conhecer essa seção de analisados e explicados do canal. Eu falo de vários filmes, disseco vários deles, cena a cena, e também falo sobre os lançamentos da semana, sempre tentando acrescentar algo além dos outros canais de YouTube sobre cinema. Então, vê 2, 3 vídeos do canal. Se você curte os vídeos e se inscreve no canal para você ver os novos vídeos que estão para sair, beleza? Antes de começar a falar sobre Demônio de Neon, eu preciso falar sobre o Nicholas Winding Refn, que é o diretor do filme. O Refn é um cara que gosta de contar suas histórias através do visual, quase que exclusivamente. Muitos alegam que os seus filmes não têm roteiro, que eles não se sustentam, mas esses mesmos não percebem que o roteiro do Refn são as próprias imagens do filme. E o Demônio de Neon é a prova cabal disso. Vamos aos fatos. A primeira cena do filme já nos dá um preview bem claro de toda a jornada de Jess durante o filme. A vemos modelando para fotos em um estúdio, atuando como se estivesse morta em um sofá, e rodeada por uma luz neon vermelha. A câmera se distancia e vemos que há um fotógrafo, com uma expressão extremamente negativa. Depois, sabemos que aquilo se tratava de um ensaio fotográfico, mas se não soubéssemos e víssemos somente a cena isolada, acreditaríamos se tratar de um fotógrafo forense, registrando a cena de um crime. Esse recurso se chama foreshadowing. É quando a narrativa nos dá indícios prévios do que está por vir, seja pelas falas dos personagens, elementos de cena, enquadramentos, enfim. E o Refn utiliza todos esses recursos nesse filme. Após isso, a Jess conhece Ruby, uma maquiadora de Los Angeles. Repare como a cena é quase inteiramente filmada através dos espelhos. Isso é um elemento muito importante que eu vou comentar já já. Nesse primeiro diálogo logo, a Ruby deixa evidente uma certa inveja de Jess, comentando sobre como sua pele é linda. E logo em seguida, o que temos? Foreshadowing. Carne nova é o que eles querem, já fazendo uma alusão do que estaria por vir no final do filme. E revendo essa cena, eu me questionei. Teria Ruby e as suas colegas feito com outras garotas o que elas fazem com Jess nesse filme? Vamos para a cena da festa. Lá, a Jess demonstra uma inocência extrema. Ela corre para Ruby quando percebe que está um pouco distante dela. O Refn usa o comportamento corporal da personagem para desenvolver a inocência dela. Lembra o que eu disse do roteiro visual? Pois bem, após ser apresentada a Sarah e Didi, Jess percebe que está sendo observada por um homem, que mais tarde descobrimos ser o fotógrafo da cena no estúdio. Porém, ele a observa com um olhar bastante agressivo, mas um olhar agressivo masculino para conta. Segue aí. As garotas vão para o banheiro e temos todas elas desenvolvidas nessa cena, mais uma vez através do visual. Antes da aparição da Jess, que Refn filma diretamente, Sarah, Didi e Ruby são enquadradas dentro de reflexos de espelhos, assim como na cena da conversa de Ruby com Jess. Na minha interpretação, isso é Refn nos mostrando como aquelas pessoas são apenas e unicamente a sua própria imagem, o que os outros veem delas, e nada além disso. Elas comentam sobre como os batons são nomeados com comidas ou sexo. Jess surge e logo é questionada: você é comida ou sexo? No final do filme, a Ruby tenta fazer sexo com ela, não consegue. Então o que ela faz? A transforma em comida, literalmente. Foreshadowing mais uma vez. Elas questionam Jess sobre com quem ela está transando. Jess diz que faz sexo o tempo inteiro, mas a atuação incrível da Elle Fanning transparece tranquilamente a sua mentira. É quase como se o grupo de modelos profissionais estivessem averiguando Jess para alguma coisa. Ah, tem um detalhe bacana nessa cena. É a mise-en-scène. Se você não sabe o que é a mise-en-scène, é como o filme retrata o espaço geográfico onde a história está se passando. Essa compreensão geográfica, mas que funciona bastante para criar coerência narrativa, mas que alguns filmes a utilizam para contar a própria história. Repara nessa cena como as garotas iniciam a cena em harmonia, todas formando um triângulo, com Didi no centro. Repara só, a Didi usa um colar com o formato de um triângulo, formato esse muito importante para o filme. Depois, quando começam a confrontar Jess, elas aparecem enfileiradas, todas de frente para ela. Outro detalhe, só começamos a ver Jess através dos espelhos após Ruby exercer sua influência sobre ela, passando o batom em seus lábios. Roteiro visual. Refn nos conta visualmente que elas estão confrontando Jess e que ela agora está sendo influenciada por Ruby através da atitude da garota e como ela é enquadrada a partir desse instante, da mesma forma que as outras personagens. Foda!
Logo após, elas vão para uma cena que até hoje eu me pergunto o que é que ela realmente significa. É uma espécie de ritual, onde vemos os presentes naquela festa observando uma pessoa inteiramente coberta por panos e cordas flutuar. A iluminação parte do vermelho intenso para um azul suave. Eu já interpretei isso como um rito de passagem, como a Jessie atravessando o portal do mundo normal para o mundo surreal da moda, mas eu nunca cheguei realmente numa conclusão sobre do que é que se trata. Então se você tiver alguma conclusão do que é que você acredita que isso seja, e se isso for calcado, for baseado em alguma coisa que a gente vê no filme, comenta aqui embaixo que vai ser muito interessante a gente discutir isso sobre o filme. A cena seguinte é a reunião que Jessie tem com uma personagem da Christina Hendricks, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa, sobre sua carreira como modelo. Repare como a coloração e a direção de arte insistem na coloração amarelada, dourada. Como já falei antes aqui no canal, essa coloração está diretamente conectada com a ideia de bem-estar. Mas o cinema também a utiliza para remeter à riqueza. A Jessie está lá para melhorar, financeiramente de vida. É o local que irá lhe trazer riqueza e fama. Nada mais justo do que haver uma conexão direta e evidente com o dinheiro. Ah, e temos um rápido take onde vemos Jessie no reflexo da mesa de centro. Mais um enquadramento em um espelho. Nenhum detalhe nesse filme é à toa. Vamos em frente. Na sequência, conhecemos mais do personagem do Jim, e percebemos o quão bacana e preocupado com Jessie ele é. Então me diz uma coisa, por que no começo do filme a gente foi apresentado a ele de forma tão sombria? Já já a gente vai chegar lá. Eles vão passear e Jessie comenta sobre como ela, quando criança, olhava para a lua e nela enxergava um grande olho que a observava. Ela gritava, "Você está me vendo?" para a lua. Esse momento é importantíssimo para uma cena no final do filme. Segura aí. Quando chega em casa após o passeio, Jessie encontra nada mais nada menos do que um puma no seu apartamento. É claro que isso não é real, é uma metáfora que o filme está induzindo a gente a acreditar que é algo real, mas é uma metáfora. Isso, na minha interpretação do filme, é uma metáfora visual, olha o roteiro visual mais uma vez aí, que simboliza que o perigo está em casa. É também bacana reparar que no final do filme, quando Jessie está na casa de Ruby, vemos vários animais empalhados, sendo um deles uma onça, fazendo alusão ao puma da cena do apartamento. Isso é uma seta apontando para a cabeça de Ruby. Ela é a fera que habita a casa de Jessie, no caso o apartamento dela simbolizando o meio artístico em que ela convive a partir de agora. É a sua nova casa, assim como aquele apartamento é a nova casa da Jessie, e que nós devemos prestar atenção nela. Não é à toa que, na cena seguinte, o Refn nos mostra Ruby com uma câmera lenta intensa, e com uma trilha incrível do Cliff Martinez que mistura acordes de suspense com um clima doce e amigável. Nesse momento ele está usando a trilha sonora para desenvolver a dualidade da personagem, como ela consegue ser fofinha, mas também amedrontadora ao mesmo tempo. É incrível, fico sem palavras para o talento do Martinez e como ele e o Refn são incrivelmente alinhados. Um outro detalhe bacana para a gente reparar em Ruby é o seu figurino. Em todas as cenas do filme, ela surge com algum adereço ou peça de roupa inteira de cor vermelha, representando o perigo que ela carrega consigo e traz para Jessie. É muito bem feito mesmo. E por falar nessa cena, a do ensaio fotográfico, olha como o Refn é incrível nessa colocação dele. O primeiro take da cena é uma foto. Ela é estática, não há movimento nenhum. E esse movimento reto, perfeito, extremamente linear, eu que trabalho com edição de vídeo, eu faço muito isso quando eu quero dar a ilusão de que uma foto está em movimento. E é exatamente isso que ele faz. Ele faz um movimento de câmera para parecer que aquilo que a gente está vendo é vídeo, mas na verdade é uma foto. Ainda nessa cena, o personagem do fotógrafo se torna ainda mais ameaçador. A cada momento em que ele pede para Jessie tirar sua roupa, em seguida apagando a luz, surgindo com uma mala na penumbra, sem termos certeza exata do que irá acontecer. É uma criação extremamente funcional de um clima de suspense. Inclusive, o Refn deveria investir mais no gênero. Ele sempre se sai muito bem quando cria algum suspense nos filmes dele. Mas, mais uma vez, o questionamento que eu fiz no começo do vídeo. Por que os homens do filme são apresentados de forma tão agressiva e negativa, para em seguida vermos que, na verdade, eles não são tão malvados assim? Vamos lá com calma, eu tenho que chegar no personagem do Keanu Reeves para falar o que é que eu acho disso. Vamos com calma. Nessa cena, ele a pinta totalmente de dourado, e Refn atenua isso com flares que refletem bastante essa cor. A iluminação também é amarelada, remetendo à cena da conversa de Jessie com a personagem da Christina Hendricks, fazendo alusão ao sucesso da garota. E de fato, a partir daqui, Jessie só cresce. Depois, vemos o teste de lingerie, onde Sarah já está com total inveja de Jessie. Repare como todas as modelos nessa cena, incluindo Jessie, olham para a frente, e Sarah é a única que olha na direção oposta, fitando Jessie com uma expressão de desprezo. Roteiro, visual, mais uma vez. Depois de ser rejeitada, Sarah encontra Jessie no banheiro e tenta chupar o sangue de sua mão cortada, logo após Jessie comentar como é bom ser o centro das atenções o tempo inteiro. A montagem dá mais um indicativo. O corte nos leva diretamente para o Ruby testando maquiagem em corpos, em uma espécie de necrotério. Mais um foreshadowing para a gente ter uma noção do que está por vir, agora mais próximo do que realmente vai acontecer. E um detalhe muito legal,
Com o que é que a Jessie se corta? Com um pedaço de espelho, aquilo que reflete a imagem das garotas, aquilo que as pessoas enxergam delas e aquilo que elas constroem acima de tudo e fazem o que podem para manter linda, para manter perfeita, para que todos as achem daquela forma. A busca pela perfeição da imagem das garotas do grupo de Ruby é o que acaba ferindo ela. E literalmente, nisso, o filme dá mais um indicativo. A busca pela perfeição da imagem das garotas do grupo de Ruby é o que acaba ferindo Jessie. E literalmente, no final do filme, ela é devorada por elas em busca de sua imagem perfeita. Que detalhe foda! Cada uma das modelos tem uma cena específica onde a sua inveja por Jessie é construída, cada uma com seu motivo específico. Quando Didi vê que Jessie, uma iniciante, irá participar do mesmo desfile que ela, que é uma veterana, há um take parecido com o que Sarah olha para Jessie. Todas as modelos da apresentação estão olhando para um lado, enquanto Didi é a única que olha para trás, fitando Jessie como uma expressão de desprezo. A cena do desfile é o momento em que Jessie deixa de ser um anjo para se tornar o demônio de neon do título. Vemos o desfile de um ponto de vista interno. Tudo aquilo é uma alegoria para o que se passa na cabeça dela. Ela enxerga 3 triângulos que são a representação do universo em que Didi, Sarah e Ruby vivem. Ao olhar para dentro dela, Jessie se vê beijando seus próprios reflexos. No total, vemos 3 imagens de Jessie, sendo mais uma referência aos triângulos. Enquanto isso, a coloração do ambiente dos triângulos neons muda de azul para vermelho, indicando a passagem de Jessie de boa moça para menina malvada. Na cena seguinte, já vemos Jessie transformada, totalmente rodeada pelo amarelo e dourado, remetendo ao sucesso e bem-estar dela com a situação. Para mim, o Refn fala que, para ter sucesso e prestígio de todos do meio, é necessário ser frio e um tanto arrogante. Eu mesmo experimentei isso na agência em que eu trabalhei. Havia um grupinho que eu prefiro chamar de panelinha, em que todos eram frios, quase não conversavam por não terem o que falar e excluíam que era extrovertido e tinha muito o que falar, no caso eu e alguns outros que entraram na empresa na mesma época. Mas enfim, já já eu converso sobre isso. Nessa cena temos uma aparição bacana. A Liv, a esposa do Refn, está no restaurante e observa os personagens enquanto conversa com uma amiga. Isso é legal de saber porque no final do filme a gente vê que o filme foi dedicado a ela, a Liv. Na sequência temos um momento bizarro. A Jessie sonha que o personagem do Keanu Reeves coloca uma faca em sua garganta. Eu realmente não consegui ainda captar o que essa parte do filme representa. Se você tiver alguma interpretação, coloca aqui nos comentários, vai ser bacana discutir esse aspecto. Depois, Jessie acorda e escuta o personagem de Reeves violentar a garota do quarto ao lado, que no início do filme ele demonstra para Jean ter interesse sexual nela. A minha interpretação é a seguinte: por mais que hajam de fato figuras masculinas que realmente se importam com as personagens femininas e não demonstram possuir nenhum interesse maléfico por elas, ainda existem homens que são perigosos e são uma ameaça clara para as garotas. O personagem de Reeves representa isso. O tipo de homem selvagem que se deixa motivar pelos seus instintos sexuais a cometer atitudes grotescas. É por isso também que os personagens masculinos bondosos nos são apresentados com olhares agressivos, para que não nos esqueçamos que os homens são uma ameaça para as mulheres. Prosseguindo. Nisso, Jessie foge para a casa de Ruby, a única pessoa em que ela podia confiar. Lá, Ruby a interpreta errado e tenta fazer sexo com ela. Jessie nega, chegando a derrubar Ruby da cama. Ruby se sente ofendida e vai para o necrotério. Após esse momento, há a tão comentada cena de necrofilia. Ruby faz sexo com um dos corpos no necrotério, onde trabalha, enquanto imagina Jessie em um momento de prazer. Porém, repare, Jessie, na suposta imaginação de Ruby, está usando as mesmas roupas da cena anterior e da seguinte. Quem está fazendo parte da imaginação de quem naquele momento? Essa dúvida sem resposta é algo que me fascina bastante, pois levanta outras questões. Se Jessie está pensando em Ruby, qual sua motivação para aquilo? E se ela está imaginando exatamente aquilo, por que estaria? Se você tem alguma interpretação, comenta aqui embaixo. E eis que chegamos ao clímax do filme. E aqui eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu acho que o Refn poderia ter explorado melhor o horror nesse momento. O clímax é muito curto, quase não dá para sentir medo, e de repente, puff, Jessie está morta, jogada da beirada da piscina para dentro dela. Porém, reparem um detalhe sensacional que a Michelle, minha namorada, percebeu quando vimos o filme no cinema. Ruby, Didi e Sarah formam um triângulo ao redor de Jessie para matá-la. Eu interpreto o triângulo como uma imagem do que Jessie busca ser, a modelo perfeita, ideal, de sucesso. Teoricamente, as outras garotas o são, porém percebem que seu reino começa a desmoronar a partir da presença de Jessie. Não é à toa que os triângulos têm tudo a ver com as garotas. Uma delas tem um colar com ele. Elas constantemente formam triângulos na mise-en-scène do filme, além do próprio fato de elas serem 3 e sempre andarem juntas, remetendo ao triângulo do desfile que é formado pela união de 3 outros triângulos. Jessie parte de seu triângulo azul, que representa sua inocência e benevolência, rumo a um triângulo que se torna vermelho, que representa a negatividade que esse meio em que ela habita nutre a todo momento.
e dentro dele, Jesse se vê amando sua própria imagem, beijando cada um de seus reflexos. As garotas devoram Jesse e se banham com seu sangue, numa metáfora que representa como as pessoas querem derrubar, destruir umas às outras por inveja ou por acreditarem que serão prejudicadas pelo surgimento de alguém novo com ideias novas e que possui um talento notável no que faz. E é por isso que eu me relaciono muito com esse filme. Eu trabalhei em 2 locais na minha vida já, uma editora que transformava todos os seus livros em videoaulas e uma agência de marketing digital, e nas duas eu era um novato que não conhecia ninguém, mas que sabia fazer o seu trabalho direitinho. Nas duas eu me destaquei por ser quem eu era e pelo trabalho que era sempre acima da média. Sempre trazia ideias novas, sempre experimentava e sempre defendia os pontos que via que ajudariam os trabalhos e a própria empresa a crescer. E nos 2 locais havia o grupo que não parava de fazer piada, que sempre falava mal pelas minhas costas e que não fazia questão de disfarçar em nenhum momento e que se incomodavam com a minha presença o tempo inteiro. E como se não bastasse, nas 2 empresas essas pessoas procuravam me prejudicar, direta ou indiretamente. Apontavam o dedo para o meu trabalho, que era elogiado por quase todos os outros do lado de fora, falando que era ruim ou que tinha algo muito errado ali, por mais que fosse evidentemente bom. Como a minha própria mãe chamou a atenção uma vez, parecia que eles se sentiam ameaçados com a minha presença. E isso fazia total sentido vendo todas as atitudes deles. Eram ambientes extremamente difíceis de habitar, mas que finalmente eu pude me livrar deles e me tornei meu próprio chefe em junho desse ano. Mas o que eu quero dizer com isso é: a minha interpretação sobre Demônio de Neon, sobre o que é que o filme quer me passar, é calcada nessa minha experiência pessoal. O filme é sobre essas panelinhas que eu comentei no começo, que querem a todo custo ver aqueles que os fazem se sentir ameaçados saindo de perto deles. E o filme também mostra como essas atitudes egoístas e mesquinhas se voltam contra eles próprios. É só olhar para os desfechos das 3 personagens restantes. Olha só, a Ruby passa o seu tempo livre lendo dentro de uma cova. Foreshadowing, presta atenção. Ela se deita no chão de sua casa à noite e, ao ser observada pela lua, sangra de dentro para fora. Após aquilo, não a vemos mais, podendo ser um indicativo de que Ruby morreu. Lembra que Jesse disse que quando era criança, olhava para o céu à noite e imaginava a lua como um olho gigante que a observava? E que dizia, ei, olhe para mim. Então, Ruby morre, e é por isso que houve um foreshadowing. A gente vê ela na cena anterior, dentro de uma cova. Logo depois, Didi passa mal durante o ensaio, vai até um sofá, no formato de um triângulo azul e vomita o olho da Jess. Em seguida, ela comete suicídio. Pois bem, na minha interpretação, isso é o Refn falando sobre essas pessoas que procuram derrubar as outras. Aqueles que foram invejados mostrarão um dia que são maiores do que aqueles que os invejaram, e retornam mostrando que são ainda mais fortes, mesmo após terem sido devorados. Não é à toa que uma é morta com uma alusão à infância de Jess, e a outra com uma alusão ao olho que ela menciona e ao triângulo azul que representava a sua inocência. E aí que entra o detalhe mórbido. A Sarah não se importa com nada disso. Nada sofre e ainda por cima come o olho de Jesse vomitado por Didi. Ela simboliza aquela pessoa que é tão fria, tão naturalmente egoísta e má, que nada mais lhe afeta. Nenhum peso na consciência, nem a oprimida que ela vê a situação ruim onde ela colocou e não se importa. Ela simplesmente toca o foda-se. E pra mim é sobre isso que Demônio de Neon é. É sobre esses relacionamentos entre as pessoas, como algumas pessoas sempre se focam tanto nos seus objetivos pessoais que não se importam com o quanto elas vão prejudicar quem está ao seu redor. Eu vejo isso na minha família, eu vejo isso no trabalho, eu vejo isso entre pessoas que eu considerei minhas amigas, e eu me identifiquei muito com o filme por conta disso. Por conta do objetivo dele, por conta da temática dele e por conta de como ele foi concebido. O Refn é um cara que ele sabe muito bem utilizar a linguagem cinematográfica para te contar uma história. Como eu falei, os roteiros dele são visuais. E eu queria também falar aqui que eu entendo todo mundo que não gosta do filme. Ele não é um filme comum, ele não é um filme fácil, ele é um filme realmente complexo, é um filme que realmente necessita de uma atenção maior. Eu mesmo, para gostar mesmo de verdade dele, tive que vê-lo 2 vezes, vi-o em casa antes, no link que mandaram para assistir em casa o filme, e logo que o filme saiu no cinema aqui em Fortaleza, eu corri para assistir, e quando eu vi no cinema, ele cresceu enormemente para mim, e desde então eu revi várias vezes, e para mim é, sim, o melhor filme de 2016. É um filme completo, é um filme complexo, bem atuado, bem escrito, bem fotografado, bem montado, bem dirigido, bem concebido e com uma temática maravilhosa. Sem contar nessas cenas pós-créditos que são lindas e que dão um desfecho mesmo que
subjetivo, reconfortante para a personagem da Jessie. É isso então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo que eu prometi há mais de um ano e tá aqui no canal finalmente, com tudo que eu tinha pra falar e pra tentar convencer a galera que diz que o filme é ruim, de que esse filme é muito bom. Eu espero que você tenha gostado e agora tá a meta do novo vídeo. Esse vídeo saiu porque a galera bateu a meta de 700 likes no vídeo de mãe, mas como eu sei que a galera tá realmente demorando pra bater essas metas nos outros vídeos, eu vou baixar um pouquinho, vou colocar a meta de 500 likes pra sair a próxima análise do canal. E essa análise vai ser de Aquários, o filme nacional do Kleber Mendonça Filho, que eu também quero falar há mais de um ano sobre ele aqui no canal. Então me ajuda, curte o vídeo. Se você gostou, curte o vídeo e se a gente bater 500 likes, na semana seguinte que a gente bater os 500 likes, eu vou liberar a análise de Aquários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, tem um sininho, clica no sininho, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos, as próximas análises, as próximas explicações. Tem o Facebook, Twitter e Instagram do Clube de Cinema. Muita gente me manda mensagem por lá, pede filme por lá, dá dicas sobre o canal por lá. Então eu te convido a me seguir nas redes sociais e muita gente conversa comigo mesmo, de debater cinema pelas redes sociais. Então eu te convido a gente debater cinema por lá e aqui nos comentários também. Um forte abraço e vida longa ao cinema.